Boa noite, irmãos, aos que estão aqui presencialmente, e boa noite a você que está aí no Facebook, no YouTube, que juntos possamos nesta noite, mais uma vez, prestarmos este culto ao Senhor, culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, pois só Ele é digno de receber essa adoração, esse louvor. Então vamos nessa noite juntos adorarmos ao Senhor, amém? Nós vamos abrir, começar a cultuar o Senhor nesta noite com o hino de número 154. E ele diz: firme nas promessas do meu Salvador. Vamos adorar ao Senhor com este louvor. Firmes. Nós ainda vamos louvar com o hino 350, que diz: quero o Salvador comigo, só com ele eu posso andar, quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos adorar ao Senhor com mais este hino.
E os irmãos que trouxeram os dízimos, as ofertas, poderão neste momento, nesta oportunidade, estar dedicando ao Senhor. E você que está em casa, né, você já deve estar lembrando, sabendo que tem a conta da igreja aí na telinha aí do Facebook. Você pode estar depositando assim o seu dízimo e a sua oferta, se assim você o quiser, se assim você o desejar. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho sem tristezas, sem temor. Amém. Glórias a Deus. Eu convido o irmão Pedro para estar aqui ao microfone, elevando a Deus uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que foram dedicados ao Senhor e também pelo culto desta noite, desde já agradecendo, pedindo e agradecendo ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão em casa, os que estão aqui no templo. Podemos fechar nossos olhos, vamos meditar um pouquinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos neste momento de dizer boa noite, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse grande privilégio de poder estarmos na Tua casa nessa noite, onde nós saímos do nosso lar, do nosso trabalho, de algumas coisas que tínhamos que fazer, e viemos para a Tua casa para tirar o melhor momento, Senhor. É estar na Tua presença, na Tua direção, nos Teus cuidados, agradecendo pelo nosso dia, tudo que aconteceu em nossa vida, pelo livramento, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos clareou, e agora nós estamos na parte da noite. Mas o Senhor nunca deixou que nos faltasse nada. E neste momento nós estamos orando, Senhor meu Deus,
para os dizimistas, para os ofertantes, que nessa noite depositaram aqui no altar, que eu sei que o Senhor está abrindo as janelas do céu, que 100 vezes mais o Senhor abrirá as portas para os nossos irmãos e irmãs, e todo aquele que é fiel para contigo, nas ofertas e nos dízimos. Também pedimos uma bênção grande para aqueles irmãos que estão com compromisso na obra, na reforma da igreja, onde estão com seus compromissos de todo mês fazer o seu depósito. Venha abençoar também da mesma forma, Senhor. Abençoa cada um que está aqui neste templo, os que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, que estão estudando. Senhor, que as tuas mãos poderosas estejam sobre cada um de nós nessa noite. Queremos já estar com o nosso coração preparado para a mensagem, onde o Senhor vai falar poderosamente conosco. Queremos entender o seu propósito nessa noite para conosco, meu Pai. Pai, muito obrigado por esse grande privilégio de poder estar na tua presença e na tua casa, meu Pai. Continua conosco. Seja feito tudo para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anselmo, o irmão Aversino, ele não tem dificuldade para cantar nos nossos cultos. Às vezes a gente pega o irmão Aversino de surpresa, a gente pensa que pega ele de surpresa, mas ele está sempre preparado. Quem é surpreendido é a gente. Então, irmão Aversino, por favor, vindo aqui à frente, Anselmo também, para este momento de enlevo espiritual, por uma mensagem cantada. Enquanto o irmão Aversino e o Anselmo aqui vão se adequando ao hino que o irmão Aversino há de cantar, é sempre uma satisfação, uma alegria. Família Ventura, família Mistura, é uma maravilha. Nós louvamos a Deus por esta família, diácono, irmão Aversino, diaconisa emérita, a irmã Maria Ventura, Edné estava aqui ainda agora há pouco, Edné também é Edné Ventura. Mas nós queremos agradecer àqueles que estão conosco agora aqui presencialmente, os que estão conosco também em tempo real. Nós temos aqui em tempo real, participando do nosso culto, a irmã Márcia Coelho Figueira, que é diaconisa aqui da nossa igreja. A irmã Márcia, ela esteve internada durante uma semana por conta do coronavírus, embora ela tivesse tomado as 2 vacinas, mas tudo leva a crer que isso também ajudou muito para que isso não ficasse mais agravado e ela se recuperasse. A irmã Maísa, também nós mandamos uma mensagem para ela hoje, ainda não houve retorno, mas já passou pela primeira cirurgia, segundo a informação que nós tivemos, e amanhã ela vai estar passando pela segunda cirurgia. Mas nós queremos agradecer a Deus já por essa primeira etapa vencida. E também nós queremos agradecer aos irmãos e aos colaboradores que têm ajudado também no parcelamento aqui da nossa construção. Para ser mais exato, a cobertura, o parcelamento da cobertura que nós fizemos e já inauguramos, e louvamos a Deus por isto. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, e logo após esta leitura, o nosso irmão Aversino, ele já está aqui à frente para nos conduzir em uma mensagem cantada. Nós faremos a leitura em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 29. O irmão Aversino pode continuar aqui, pode continuar. Então vamos ler Marcos 14. Vamos fazer o seguinte então, o irmão Aversino já está tudo no jeito? Não é? Então já está no jeito, tempo já ganho. Então a gente fará essa leitura depois. O irmão Aversino então vai nos conduzir agora em uma mensagem cantada. Bom, boa noite. Boa noite. Melhor ouvir a palavra do céu. Amém. Vai.
resolver. Não seja deste dilema, deixa eu cuidar de você. Se teu problema é outro, deixa de opinião. Se você tem um problema, isso é a solução. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus. Se você tem um problema, que Deus possa resolver. Não deixa desse dilema, deixa eu cuidar de você. Se teu problema é outro, deixa de opinião. Se você tem um problema, isso é a solução. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve
Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Aversino, que está sempre afiado e sempre preparado. E conforme dissemos aqui no início, nossa leitura de hoje é em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Uma leitura um pouco longa, mas nós a faremos a si mesmo. Assim nos diz a palavra de Deus, em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntando ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Bem, meus irmãos, nesta leitura, um tanto curiosa, nós queremos meditar nesta noite sobre o tema: o melhor aos entes queridos. O melhor que nós podemos oferecer aos nossos entes queridos. E nessa leitura, como nós podemos aqui constatar, nós vemos o milagre e o poder da oração e jejum sobre um menino doente e ao mesmo tempo endemoniado. Alguns descrevem a sua doença como epilepsia, acompanhado também do problema auditivo e do problema também com a sua voz. Além de ter epilepsia, também ele não ouvia e era mudo ao mesmo tempo. E juntamente com essas enfermidades, ele também era possesso por um demônio. E agora a questão talvez não seja essa, a principal, porque independente de ser ou não epilepsia, acompanhada
do problema auditivo, do problema também de voz, o demônio, fica bem claro aqui para nós, que ele também se aproveitava dos efeitos nocivos da doença daquele jovem desde a sua infância. Então era um agravo a mais. Nós não podemos aqui afirmar que este menino tinha, ou este jovem, de repente um adolescente, porque a palavra adolescência, ela talvez não tenha nem 100 anos no nosso vocabulário aqui no Brasil, é um termo ainda jovem, e naquele tempo ou era criança, ou era menino, ou era mancebo. Não havia a fase identificada como nós identificamos hoje de adolescente. Júnior, então, nem se fala. E uma coisa aqui não fica claro para nós, se esse menino ficou doente com essas 3 enfermidades, epilepsia, mudo e surdo, depois que ficou endemoniado, ou o demônio, quando se apropriou dele, daí é o significado da palavra ser possuído. Possuído é o demônio se apropriar para escravizar a vida de uma pessoa. Eu gosto de provocar, de repentemente, assim até uma certa inquietação, que há alguns pregadores, se é que podemos falar dessa maneira, preferia usar entre aspas, alguns pregadores pregam caso de crentes, cristãos, pessoas genuinamente convertidas, possuídas por demônio. Eu não vejo dessa maneira na Bíblia. Não há espaço para essa interpretação. O que pode acontecer é de um cristão genuinamente convertido ser oprimido por um demônio, oprimido por Satanás, porque ele oprime as pessoas, ele oprime. E um exemplo clássico para nós, que nós vamos aqui daqui a pouco mencionar rapidamente também, um exemplo clássico para nós é o caso de Jó. Jó o tempo todo foi oprimido por Satanás, mas lá não diz que ele foi possuído por Satanás, ele foi oprimido, ele foi pressionado, ele foi atribulado, angustiado, perseguido. Tudo isso é sinônimo de opressão, intimidação. Então, eu gosto de deixar isso aqui bem claro, aproveitando essa oportunidade. No caso desse menino, ele não era oprimido por um demônio, ele estava possuído por um demônio. Então, aqui não existe espaço para nós dizermos categoricamente de que este menino, ele estava enfermo, porque a sua enfermidade era causada por ele ser possuído por um demônio. Aqui não entra espaço para esse esclarecimento. Agora, que uma coisa nós aqui entendemos logo de início, é que além dessa enfermidade, esse menino, ele também era possuído por um demônio, que se aproveitava mais ainda dos efeitos nocivos da sua doença, desde a sua infância, segundo o relato do seu pai. E é um caso semelhante também ao caso da mulher com a coluna curvada e escravizada a Satanás por 18 anos. Jesus vai falar isso para nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13, vamos aqui recapitular essa passagem, que assim nos diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. É um caso semelhante, por quê? Porque ao mesmo tempo que aquela mulher estava escravizada a Satanás, quando Jesus repreende aquilo que oprimia a mulher, ele repreende a enfermidade. Ele diz: tu estás livre da
da tua enfermidade. O que pode também aqui nos fazer entender, e isso não vai trazer nenhuma dificuldade, não vai trazer, vamos dizer assim, divergência, a enfermidade também pode ser espiritual. A enfermidade espiritual causa a enfermidade emocional, a enfermidade emocional causa a enfermidade física também, haja vista o que alguns especialistas hoje falam de enfermidade psicossomática, mas de repente é psicossomática como causa, como efeito, melhor dizendo, e não causa, efeito de uma enfermidade espiritual. Há poucos dias aqui mesmo em um dos cultos da nossa igreja, um dos encontros da nossa igreja, alguém compartilhava comigo que algum tempo atrás a sua filha muito doente e levou ao médico para que o médico pudesse assim com ela diagnosticar o seu problema e começar um tratamento. Há pouco tempo aqui na Igreja Batista Nova Brasília. E o médico então, depois de ter feito todos os exames na filha dessa pessoa e depois de ter procurado de toda forma saber a causa pelos efeitos, então o médico chamou o pai e disse assim: olha, pai, o senhor acredita em Deus? E aquele pai disse assim: eu creio em Deus. Então, pai, procura uma igreja para oração, porque aqui o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. O problema da sua filha, médico nenhum na terra pode resolver. A enfermidade dela é uma enfermidade espiritual. Há poucos dias aqui na Igreja Batista Nova Brasília, um especialista chega a essa conclusão. Mas para o pai, a filha estava doente. Aos olhos do leigo, a filha doente. E fez o que deveria ser feito, procurou um médico. Mas o médico também chegou à conclusão: nenhum médico na terra pode resolver o problema da sua filha. Em outras palavras, só o médico dos médicos. Só o médico dos médicos. E quantas pessoas estão acamadas? Quantas pessoas estão com pressão alta? Quantas pessoas que estão tendo problemas dos mais diversos? Problemas emocionais, problemas psicológicos, mas isso não é a causa, é o efeito de uma enfermidade espiritual. Não vamos dizer que seja o caso de todo mundo, nós não temos como afirmar isto. E no caso aqui desta mulher, a sua enfermidade foi repreendida, mas ela ficou curada não só da sua enfermidade física, mas também da sua enfermidade espiritual. Caso parecido também com o que aconteceu com Jó, agora um pouco diferente deste caso da mulher, mas não deixa de ser parecido. Eu não estou dizendo que é igual, é um pouco parecido. Quando Satanás o atormentou com uma lepra, uma doença física, mas foi uma doença causada pelo tormento de Satanás. Mas nós devemos tomar cuidado, porque nós não podemos afirmar que todas as doenças são causadas por problemas espirituais. Temos que tomar muito cuidado para não espiritualizarmos aquilo que é natural e nem naturalizar aquilo que é espiritual. Não é? Nós precisamos e devemos sempre lembrar que nem sempre uma enfermidade física significa que também uma pessoa está possuída por um demônio. Nós vamos lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é a nossa melhor referência. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 10, é o próprio Paulo que assim nos diz: e foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo tinha, então, uma enfermidade. Há muitas interpretações quanto o que seja esse espinho na sua carne. Ele orou 3 vezes para que Deus retirasse essa enfermidade dele, ou esse espinho na carne, repreendesse isso. Algo que ele vê como um emissário de Satanás na sua vida. Mas aquele homem que orava pela enfermidade das pessoas, as pessoas ficavam curadas. Aquele homem que repreendeu demônios que oprimiam ou possuíam, melhor dizendo, outras pessoas, e os demônios então obedeciam. E agora ele ora por ele mesmo, e Deus diz: não, a minha graça te basta. E aí então, ele, com isto, ele glorifica a Deus. É o mesmo quem nos diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor para convosco. Mas, independente de Jesus pregar o Evangelho, expulsar demônios e curar os doentes, algo muito importante aqui para nós, nesta noite, não pode passar por despercebido. O que não pode passar por despercebido nesse texto que nós acabamos de ler, com essas outras referências que aqui mencionamos? O que não pode passar de maneira alguma por despercebido é a atitude daquele pai. A atitude daquele pai. Marque no seu coração isto. O que não pode de maneira alguma passar por despercebido aqui, apesar das divergências, das mais diversas interpretações do texto que nós acabamos de ler, é a atitude daquele pai. A atitude daquele pai é o que eu particularmente considero uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nossos entes queridos, por nossos parentes, a começar pelos nossos parentes. O que nós vimos aqui neste pai? Aquele pai, ele suplica por seu ente querido. Ele suplica por seu filho, mas poderia ser por sua filha, poderia ser por sua esposa, poderia ser por um primo, poderia ser pelo seu próprio pai, não importa. Ele suplica por alguém na sua família. Ele estava preocupado com alguém na sua família. Aquele pai, mesmo se sentindo fraco, porque você percebe isso aqui na leitura que nós fizemos. Aquele pai, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo cansado ou abatido na sua fé, porque nas poucas palavras que ele aqui relata para Jesus, ele expressa uma fraqueza, um cansaço, alguém abatido. Olha, eu luto com o meu filho desde pequeno, uma hora eu corro para tirar ele da água, porque ele não sabe nadar. De repente, esse pai várias vezes deve ter mergulhado em lugares perigosos para manter o fôlego de vida do seu filho. Ele relata: olha, o que acontece com o meu filho, ele algumas vezes se joga no fogo, e eu várias vezes, de repente, já tirei esse filho do fogo. Você imagina, esse pai poderia dormir tranquilo? Ele poderia pregar os olhos tranquilamente? Pensa bem nisto, você que tem um filho que passa a noite com febre, você que tem uma pessoa acamada em casa, que tem que tomar remédio de tempos em tempos,
com várias vezes durante a noite. Uma pessoa que não pode pegar peso, uma pessoa que não pode se levantar da cama sozinha, uma pessoa que não pode tomar banho, nem trocar a própria roupa. Você imagina uma situação dessa? Qual o pai que nunca passou por uma situação assim? Qual a mãe que nunca passou? Qual o avô ou qual a avó? E de repente até filha. Ou um irmão com uma irmã. E quem é que não fica abatido? Quem é que não fica cansado mentalmente? Quem é que não fica cansado emocionalmente? Quem é que não fica cansado fisicamente? E como é que essas coisas não minam a vida espiritual da gente? Minam sim, porque um corpo cansado, uma mente cansada, o emocional desgastado, isso esfria o nosso coração. Isso mina a nossa vida espiritual. Seria uma hipocrisia a gente dizer que numa hora dessa a gente continua orando com o mesmo fervor, que a gente continua lendo a Bíblia, tantos capítulos por dia, conforme alguns falam que fazem, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo prazer. Quem é que consegue assimilar uma leitura? Nós, quando dormimos, nós temos que descansar não só o corpo, mas temos que descansar também a nossa mente. Muitas pessoas estão dormindo, mas não descansam, por conta das preocupações. Então o que nós vemos aqui na palavra desse pai, mesmo se sentindo fraco, cansado ou abatido na sua fé, porque o cansaço e desânimo tem potencial de nos minar espiritualmente, aquele pai, mesmo talvez não encontrando mais forças, mas mesmo assim, ele suplica por seu filho. Ele suplica por seu filho. No versículo 22 ele vai dizer: se tu podes fazer alguma coisa. É interessante, ele vai usar aqui a primeira pessoa do plural. Ele vai dizer assim: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele não usa aqui o seu filho como referência. Ele não usa a terceira pessoa do singular. Ele não diz assim: se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão dele e ajuda-o. O que mostra aqui nas palavras desse pai, aquele pai estava doente junto com seu filho. Eu posso dizer para você, pai que é pai, quando o filho está doente, ele fica doente junto com o filho. É claro que a mãe também, é claro que os irmãos também, é claro que o avô, a avó também. Nós estamos falando aqui de entes queridos. Aquele pai também estava doente com seu filho. Aquele pai, ele pede ajuda para o seu filho, mas para ele também. Mas de repentemente, essa primeira pessoa do plural aqui é extensivo a mais alguém na família, a sua esposa, os seus demais filhos, ou demais parentes que moravam de repente no mesmo terreno, ou moravam num sobradinho no mesmo prédio da casa dele. Todos naquela família estavam doentes. Se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos, porque estamos doentes como o nosso filho. Mesmo cansados, meus irmãos, nós aprendemos aqui, nós temos que suplicar por nossos entes queridos. E será que mesmo cansados, nós temos suplicado por nossos entes queridos? Ou desistimos deles, porque achamos que para eles não tem mais jeito? Infelizmente, de tempos em tempos, graças a Deus, de tempos em tempos, ouvimos o relato de uma mãe: olha, está entregue, o que eu podia fazer eu já fiz.
cansei. Mãe falar isso. Esposo falar isto. Pai falar isto. Só que eu tenho para dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, ou para você que está participando deste culto para nós, há algo sim que nós podemos fazer pelos nossos entes queridos, mesmo que eles não estejam mais ao alcance dos nossos olhos. Tenho certeza que estou falando para pessoas que já passaram por essa experiência e podem confirmar comigo o que eu estou falando. Aquela mãe que ora, sem os demais da família ver, por um filho ou por uma filha que naquela hora não sabe aonde ele ou ela está. Aquela pessoa muito querida que está tão distante que há muito tempo não a vemos, não temos notícia delas, não estão mais ao alcance do nosso abraço ou do nosso braço, mas há algo que nós podemos fazer. Algo que atravessa qualquer continente, que atravessa qualquer oceano, que vai a qualquer lugar, que entra em fortalezas, que é a oração, a súplica ao Filho de Deus, pelo nosso ente querido, a melhor coisa que nós podemos fazer por eles. Amém, igreja? Será que temos suplicado por nossos entes queridos? Ou estamos desistindo porque temos suplicado, temos orado, temos jejuado, temos pedido por outras pessoas para formarem conosco um exército de oração, mas parece que quanto mais a gente ora, mais a coisa piora. E parece que o resultado vai ficando distante, e com isso vamos perdendo as esperanças, ou a esperança, por acharmos que não tem mais jeito. Consegue fazer isso todos os dias? Mesmo às vezes se sentindo fraco e desanimado? Será que nós conseguimos fazer isso todos os dias? Orar pela mesma pessoa, suplicar pela mesma pessoa, por aquele parente, por aquele ente querido? Será que conseguimos fazer isso todos os dias? Orando todos os dias, suplicando todos os dias, e às vezes até sentindo as forças indo embora, e invadido pelo desânimo, e às vezes até achando que estamos perdendo tempo. Será que isso tem acontecido conosco? Olha, meus irmãos, nós aprendemos aqui com este pai, porque esse pai, ele fala: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Por mais fracos, cansados ou desanimados, não podemos desistir de suplicar por nossos entes queridos. Não podemos desistir, especialmente por nossos filhos. E quando eu falo filhos, é daquele que a gente gerou em diante, porque depois dos filhos vem os segundos filhos, os netos. Irmão Aversino e a irmã Maria Ventura já estão nos terceiros filhos, bisnetos. E daqui a pouco vamos testemunhar também aqui os quartos filhos, porque já tem bisneto também aí na fita, já em idade suficiente para se tornarem pais. Nós não podemos desistir, especialmente por eles. Nunca desista de seus filhos. Eu estou falando isso como pai. Nunca desista dos seus filhos. A irmã Ana Maria não tem filhos, mas se dirige a todos os sobrinhos, chamando de meu filho. E assume, às vezes, ali uma responsabilidade, um compromisso. De vez em quando estou recebendo um recadinho da irmã Ana Maria: olha, pastor, domingo que vem não vou poder estar, porque vou lá na casa do meu filho, lá em Vitória, porque para mim é como se fosse filho, William, Oliver. E quantos de nós
que não tem tios ou tias assim. Suplicar por nossos filhos, por nossos entes queridos, seja quais forem, é o melhor que podemos oferecer para eles, mesmo que eles não saibam disso. Nem sempre eles precisam saber. Aquele pai estava cansado, mas ele queria ser fortalecido na fé por amor ao seu filho. Olha que coisa linda, irmã Vera. Aquele pai estava cansado, aquele pai estava doente, aquele pai estava tomado de desânimo, mas ele queria ser fortalecido na fé, primeiramente por amor ao seu filho. Até no fortalecimento da sua fé, ele estava pensando primeiramente no filho, estava pensando primeiramente no seu ente querido. Sabe o que eu vejo aqui? É aquela pessoa que abre mão de todo o seu prestígio, de todo o seu direito, de todo o seu conforto, abre mão de tudo, mas para não perder o filho. Eu conheço o caso de um casal, há muitos anos que eu ouvi isso. Eu trabalhava na Convenção Batista Fluminense, lá no Rio de Janeiro, na Junta de Educação, e lá dentro da Junta de Educação, eu ouvi o relato de um cristão que era irmão de um pastor. Esse cristão era dono de uma empresa, de uma transportadora. Naquele tempo, não era para qualquer um, não. E aí então a esposa dele ficou doente. E aí então começou a fazer exame daqui, exame de lá, e constatou-se uma doença grave, uma doença que poderia levar à morte. E aí então começa a vir a nota, começa a vir a conta. E internação, e tratamento caro, e viaja para tudo quanto é lugar, e aí o dinheiro, a reserva que aquele casal tinha, começa a se esgotar. Então ele começa a vender um caminhão para continuar o tratamento da esposa. Aí o dinheiro acabou, começa a vender outro caminhão também, eram cerca de 4 caminhões. E aí então chegou a hora de vender o último caminhão, e quando ia se aproximando do último caminhão, infelizmente ele ia tendo que dispensar os seus funcionários, até que chegou um ponto que ele vendeu o caminhão, vendeu a empresa, e o dinheiro acabou a si mesmo, e no final a esposa morreu. E esse pastor estava falando para mim que aquele irmão estava sumido, ele entrou em depressão. E naquele tempo não havia o meio de comunicação como se tem hoje. Hoje a gente, se alguém roubar o carro da gente, ou se alguém desaparecer, a gente já vai logo para as redes sociais, bota um telefone de contato, as coisas acontecem de forma menos difícil do que antigamente. E aí então aquele irmão sumiu. E um dia o seu irmão pastor, conversando comigo, disse: eu encontrei meu irmão. E sabe onde é que eu encontrei meu irmão? Em tal lugar assim, no asfalto, na calçada, debaixo da linha férrea, porque a linha férrea aérea, e debaixo de em cima de uma rodovia, e ali debaixo daquela linha férrea, fazendo sombra, algumas pessoas passavam ali para se proteger da sombra, estava lá o irmão dele, com uma banquinha com balas e docinhos, vendendo como ambulante para as pessoas que ali passavam, só com uma muda de roupa, aquela que estava usando. E aquele pastor, quando me falava isso, eu fiquei muito emocionado, porque ele disse: meu irmão, vem cá, meu irmão, e abraçou aquele irmão. Nós vamos ajudar você a recomeçar. E aquele irmão foi encontrado dessa maneira. Ele era uma pessoa
rica e terminou vendendo doces e balinhas debaixo de uma linha férrea para pelo menos comprar a comida do dia a dia. Mas ele disse, mesmo sabendo que ela tinha grande chance de não permanecer viva, eu fui até o fim. O meu amor por ela não me deixou desistir dela. Nunca mais eu esqueci esse fato, meus irmãos. O amor daquele esposo por sua esposa. É assim que nós fazemos quando nós consideramos os nossos entes queridos. Aquele pai, ele estava cansado, estava esgotado, talvez, debilitado muito economicamente, mas ele queria ser fortalecido na fé, mas em primeiro lugar por amor ao seu filho. É interessante que esse foi o único lugar, parece até que foi assim, algo que Deus queria que acontecesse para que nós tirássemos uma lição nesta noite, Fernandinho. Porque aquele episódio foi o único episódio que os discípulos de Jesus falharam. Por que falharam justamente ali e não falharam mais? Você pode ter suas conclusões, eu também tenho as minhas, mas a questão não é agora para isto. É interessante isto, que aquele foi o único episódio onde os discípulos de Jesus falharam e por conta disso Jesus teve que assumir, entrar em cena. E o motivo da interferência de Jesus tinha sido por pouca oração e jejum dos discípulos. Não é isso que aqui fala? Mas, o que nos chama a atenção, sabe o que é? É que Jesus, quando pergunta como está a sua fé, Jesus não pergunta aos discípulos. Já parou para pensar nisso? A gente fica tão assim, focado naquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E Jesus fala que essa casta de demônio não é expulsa, a não ser com muita oração e jejum. Mas agora, como é que está a sua fé? Ele não pergunta isso aos discípulos. A pergunta é feita ao Pai. O que mais importava era a fé do Pai, para aquele filho ficar curado, olha só. E não porque os discípulos oraram muito, oraram pouco, ou jejuaram ou não jejuaram. O livramento daquele filho estava condicionado à fé do Pai, e não à fé dos discípulos. Já paramos para pensar nisto? Jesus se aproxima do Pai e pergunta, e não se aproxima dos discípulos. Jesus se aproxima do Pai e pergunta, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, igreja? E Jesus não fala aqui para ele, se você pode orar muito, se você pode jejuar bastante. Não, não é isso que Jesus fala. Jesus quer saber como é que está a fé daquele pai, como quem diz assim, olha, é a sua fé que vai determinar aqui a cura do seu filho. Pense nisso, pai. Mas isso se aplica também à mãe. E por que não aos avós, aos tios, e de repente, em algum caso, aos filhos? Jesus se aproxima do pai e pergunta, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, eu creio.
Mas ele queria mais ainda, ele queria que a sua fé fosse mais. E ele diz para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo: ajuda a minha fé. Resumindo, o menino foi curado pela fé e oração do pai, pela súplica do pai, e não pela palavra dos discípulos, e não porque se os discípulos oravam muito ou jejuavam bastante. Dá para a gente prestar atenção nisso? Aquele não era o momento para se colocar a fé de outra pessoa à prova, mas a fé do Pai em Jesus por seu Filho. A fé do avô em Jesus por seu Filho. A fé da mãe em favor da sua filha. A fé do tio ou da tia em Jesus por seu sobrinho ou por sua sobrinha. É válido para todos nós. Pai e mãe. O momento da fé em Jesus do pai e da mãe por seus filhos é todos os dias. Todos os dias. E ninguém tem como substituir lugar de pai ou lugar de mãe. Se você se considera mãe do coração, se você se considera pai do coração, então você tem um compromisso também como pai ou como mãe diante de Jesus em favor de um filho. Vemos o mesmo exemplo através de uma mãe cirofenícia, quando a sua filha, que foi curada por causa da sua súplica e da sua fé. Lá em Mateus capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 30, nos diz: e uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por sua palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Glórias a Deus. Olha o que Jesus fala para aquela mulher. Olha o que Jesus fala para aquela mulher. Por causa da tua palavra. Foi por causa da palavra de fé daquela mãe, que a filha que estava tão distante, ali não diz quantos quilômetros ou quantas léguas, aquela filha estava distante, mas a mãe, quando chegou em casa, encontrou a filha curada. Jesus havia dito para ela: olha, por causa da tua palavra, é por causa da tua fé, a tua filha agora, nesta hora, ela está livre, ela está curada. O demônio saiu dela. A mãe não precisou levar a filha até Jesus, não precisou levar Jesus até em casa dela. A fé que aquela mãe tinha, ao suplicar a Jesus por sua filha, levou cura para a sua casa. Então, meus irmãos, concluindo aqui a nossa reflexão nesta noite, nós aprendemos aqui nessas leituras o exemplo de um pai e de algumas mães que souberam o que era o melhor que eles poderiam fazer pelos seus filhos. Mas conforme eu disse,
é o melhor que qualquer um de nós podemos fazer aos nossos entes queridos, mesmo que eles não saibam. Orar e suplicar por nossos entes queridos são o melhor que podemos fazer por eles. E para formar as maiores marcas do nosso amor em suas vidas. Quando nós oramos, muitas vezes nós oramos secretamente. E só Deus é que fica sabendo o que nós pedimos. Mas as marcas do nosso amor pelos nossos entes queridos em oração, elas são notórias e públicas. O tempo se incumbe de mostrar tudo isso. Pode ter certeza disto, conforme eu já tenho essa certeza. E por ser hoje o nosso culto de oração, logo após o cântico do Ministério de Louvor, eu quero deixar aqui para os irmãos que estão postando mensagens, que deixem aqui os seus pedidos de oração. Nós estaremos orando, aqueles que vocês podem torná-los públicos, né? A irmã Maísa, hoje nós estivemos já orando por você e continuamos orando por você. A irmã Maísa está aqui participando conosco também em tempo real, pelo menos deixou aqui postado a sua mensagem, e estaremos orando logo após a mensagem musical aqui pelo nosso Ministério de Louvor, por cada pedido aqui postado, e depois nós prosseguiremos aqui para os pedidos de oração pelos irmãos que estão presencialmente. Ministério de Louvor. Amém. Palavra abençoada. Às vezes nós temos uma lista, né, com alguns nomes, e ontem me bateu um pensamento na minha mente que eu pensei assim: eu estava sendo tocada para orar por uma pessoa. Essa pessoa não é crente, e ela chegou em casa sentindo alguma coisa, e eu fiquei preocupada. E aí eu pensei, meu pai, essa pessoa não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão que ore talvez por essa pessoa, não tem uma esposa que ora. Então quem vai orar por essa pessoa, né? Então eu senti no meu coração de estar orando por aquela pessoa, né? E sempre oro, peço a Deus, e que o Senhor possa estar nos ajudando a estarmos sempre com esse pensamento. Eu sei que os irmãos já pensam assim, né? Da bênção que é a gente estar orando por outra pessoa, e como que nós somos abençoados quando oramos por alguém. E nós vamos cantar o hino 368, que ele fala confiança. Que nós possamos sempre estar depositando a nossa confiança no nosso Senhor. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Vamos louvar ao Senhor. Sobre a cruz morreu.
Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Os inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. A irmã Edneia vai continuar aqui. Ela é que vai nos dirigir a Deus em oração agora, neste momento. E nós temos aqui na live da igreja, não sei como é que está no YouTube, porque o irmão Júnior, que está tendo acesso lá agora, ele não está aqui, não pôde comparecer. Mas nós temos aqui um pedido de oração da nossa irmã Maria Inês por Serginaldo Brites e Selma e o filho Samuel. Então, um pedido de oração pela família Brites. E a irmã Maísa está confirmando que ela está participando agora do culto conosco. E oremos também por ela, que há de passar por mais uma cirurgia amanhã, e que Deus esteja abençoando grandemente o seu dia amanhã. A irmã Maria Inês também, ela agradece as orações por ela estar se sentindo melhor, e o seu esposo também, irmão Sebastião, que foram tomados por uma forte gripe, mas era só gripe mesmo, né? Então ela está agradecendo. Então aqui nós temos esses pedidos, e a irmã Edneia vai estar nos dirigindo a Deus em oração agora. E cada pessoa que está também em casa agora, ou em qualquer outro momento, em outro lugar, não é? Nós chegamos hoje a 17 pessoas participando conosco do culto em tempo real. Então estamos agora com 13 pessoas também. É um número considerável para nós. Então vamos juntos também estar orando agora esses irmãos que estão conosco também em tempo real, participando conosco desta oração. Irmã Edneia. Pai de amor, muito obrigado por podermos estar na Tua presença, Deus. Colocarmos, Senhor, as nossas petições, os nossos anseios, Deus. Sabemos que podemos confiar em Ti, porque Tu tens as respostas para as nossas orações, Deus. E como nós aprendemos hoje na Tua palavra, se nós crermos, nós veremos o milagre acontecer nas nossas vidas. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos dos nossos irmãos. Te pedimos que o Senhor esteja visitando a família Brites, ó Deus. Tome em Tuas mãos, Senhor, cada membro dessa família, ó Deus. E que o Senhor esteja também, ó Deus, abençoando aqueles irmãos que são enfermos, ó Deus. Aqueles que estão esperando por cirurgia, ou que estão, Senhor, até mesmo nos leitos de hospitais, ó Deus. Senhor, manda os Seus anjos acamparem ao redor deles, ó Deus. E que as Suas mãos santas e poderosas, ó Deus, estejam sobre eles, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Colocamos, Senhor, os nossos anseios em Tuas mãos, ó Deus. Aquilo que talvez esteja só entre nós e Deus, ó Deus. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão, Senhor, nas suas casas agora, mas que estão confiando em Ti. E estão colocando, Senhor, os seus anseios diante do Teu altar, Deus. Abençoa, Senhor, a irmã Maísa, essa cirurgia que ela fez. Muito obrigada. E a cirurgia que ela fará amanhã. Tome em Tuas mãos a Tua serva, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida da irmã Maria Inês, o seu esposo. Senhor, continue abençoando, Deus.
E todos os irmãos, ó Deus, que estão aqui também, ó Deus, que tem algum pedido de oração, Senhor, seja abençoando. Abençoe a irmã Márcia, ó Deus, e o irmão Daniel também. Amém. Visita a vida deles, ó Deus, abençoa e seja conosco, Senhor, a cada dia, fortalecendo, Senhor, as nossas vidas. Toma, Senhor, em Tuas mãos o nosso país também, Amém, que tanto Senhor. necessita de Ti, ó Deus. Que caia por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Que todos aqueles que não têm temor do Senhor, ó Deus, que eles possam ser incomodados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nos dê força, ó Deus, para suportarmos todas as coisas, as lutas, porque nós podemos confiar e crer que o Senhor Aleluia. pode todas as coisas, mas que nós não possamos estar passivos também, ó Deus. Que possamos, Senhor, lutar contra as hostes do inimigo, ó Amém, Deus, Senhor. e estarmos firmes na Tua presença. Muito obrigada por tudo. Aumenta a nossa fé em Ti. E ao final deste culto, Senhor, nos leve em paz, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor.